Hoje, então, vamos conversar sobre os quadrinhos e mangás que eu li durante o mês de maio de 2014, certo? Bem, vamos começar pelos quadrinhos. Primeiro eu preciso contar pra vocês que eu finalmente terminei de ler o Sweet Tooth. Gente, isso é espetacular, tá? Não sei nem como é que eu aguentei ficar tanto tempo sem, né, tendo esse volume aqui em casa, sem ter lido, né, o final da história. E assim, espetáculo, espetáculo mesmo, sabe? Se você gosta de quadrinhos, se você gosta de histórias, assim, mais profundas, digamos assim, Sweet Tooth vai contar então a história desse menino híbrido, né? Ele é meio alce e meio humano. E ninguém sabe explicar muito bem o porquê que ele nasceu desse jeito, além de que naquela época todas as crianças estavam nascendo assim, né? Misturadas, né? Animais e humanos. Essa doença foi acabando aos poucos com a humanidade, né? Existem ainda, ao longo da história, né, a gente vai vendo que os humanos estão morrendo dessa doença X aí, que ninguém sabe direito o que é. E só quem tá sobrevivendo são, então, essas crianças híbridas. Em alguns dos volumes, agora já não me lembro em qual, a gente descobre que esse menino, né, o Sweet Tooth, ele não tem umbigo. Isso quer meio que dizer que ele foi o primeiro. Então ele é meio que a chave, né, a resposta para tudo que tá acontecendo. Nesse mundo pós-apocalíptico que os homens estão tentando capturar essas crianças para estudá-las, né? Enfim, para saber o que está acontecendo. Mas não só por isso. Alguns homens estão caçando essas crianças por vingança mesmo. No começo da história, um homem chamado Sr. Jasper, que ele é assim meio que um, como é que se diz? Caçador de recompensas. Então ele caça essas criaturas, né, em troca de dinheiro e tal. Ele acaba então encontrando o Sweet Tooth. Só que eles acabam se tornando amigos e tal. Tanto é que assim, o restante da história vai trazer pra gente então o Sr. Jasper tentando ajudar então o Sweet Tooth a fugir, né, pro Alasca, né? Porque eles acham que a resposta tá lá no Alasca e tal. Só que muita coisa vai acontecer no meio dessa trajetória deles, dessa jornada deles. Eles vão encontrar outros, né, outras crianças também híbridas como o Sweet Tooth. E num dado momento da história tem até uma discussão teológica, porque surge a questão de que será que essa doença foi realmente, né, criada pelos homens ou será que foi um castigo enviado por deuses? Enfim, existe isso também no meio da história. E o final é simplesmente lindo, lindo, é de partir o coração, assim, em milhares de pedacinhos. Eu chorei copiosamente quando eu terminei de ler, né? Mas é muito bonito, gente, é muito legal, é muito interessante, né, a visão dos criadores dessa história, né, sobre o futuro da humanidade, digamos assim. Interessante demais isso daqui, gente, vale muito a pena a leitura, eu recomendo com força. Quem não conhece o Sweet Tooth, tá na hora de conhecer. Aí eu li bastante coisa no iPad também esse mês. Então eu comecei o mês lendo o Runaways, tá? Se eu não me engano, em português ficou Fugitivos, tá? Essa HQ então vai contar a história de um grupo de adolescentes que descobre que seus pais são super vilões. Então, assim, a história é muito bacana, isso é muito divertido, né? Os pais são, assim, figurões da alta sociedade e tal, então eles estão sempre se reunindo, né, em umas reuniões meio que secretas, e as crianças, né, os filhos deles, acabam meio que sendo, sabe, por obrigação, acabam ficando juntas ali enquanto os pais estão trabalhando, digamos assim, até que um dia eles descobrem que esses pais são super vilões, né? Eles presenciam a morte de uma pessoa inocente, digamos assim. A gente não sabe exatamente quem era aquela pessoa, qual era o contexto e tal. Mas aos poucos, né, ao longo da história, que ao longo dos capítulos, a gente vai descobrindo que essas crianças também têm superpoderes, mas elas são contra os pais, assim, enfim, né? Até onde eu li, é isso, né? Os pais são super vilões e as crianças vão descobrindo esses superpoderes. Gente, isso é muito divertido, vocês não têm ideia. Tá? Eu não faço ideia se é fácil de encontrar em português, tá? Mas eu li então no iPad, eu li até o volume 5 e tô achando divertidíssimo, com certeza vou continuar a ler. Mas já me disseram que a história dá meio que uma descambada, então essa aqui é a capa da segunda edição. Já me disseram que a história não fica... Parece que os produtores, sei lá, os escritores mudaram e aí uma segunda fase dessa história já não é tão legal. Mas enquanto estiver legal, pelo menos eu vou continuar lendo. Divertidíssimo, gente, recomendo. Aí na sequência, né, eu assisto vários canais de livros, né, americanos e tal, e tá todo mundo lendo Saga. Então eu acabei baixando pro iPad também. Eu li o primeiro volume, né, o primeiro encadernado, que traz 6 capítulos, né, 6 volumezinhos. E assim, não achei tudo isso que estão dizendo sobre essa HQ não, tá? Ela é bacana, ela é diferente, ela é divertida também, mas não tô achando nada assim fora do comum, assim, digamos, tá? Pra mim, excepcional é
Sandman, é Will Eisner, é Hellblazer. Isso aqui pra mim foi... Tá, mais uma HQ. Então assim, eu espero que ela fique realmente tão sensacional quanto as pessoas andam dizendo que é, tá? Então essa HQ vai contar pra gente a história de uma guerra que tá acontecendo aí entre os interplanetária, digamos assim. E é uma guerra que tá rolando há tanto tempo que ninguém mais se lembra exatamente porque essa guerra começou. E existem, então, esses dois, né, esse casal, formado por pessoas de, enfim, de espécies e de planetas diferentes, né? Eles são apaixonados, se amam e tal, e eles acabaram de ter uma filhinha. E por algum motivo, que a gente ainda, né, está descobrindo aqui, né, eu no 6º volume ainda não sei direito o que aconteceu, os grandes vilões ali da guerra querem essa criança a todo custo e querem matar, então, esses pais. Espero que esteja dando pra vocês verem aí o traço do quadrinho, tá? É bem bacana. O enquadramento é bacana, as cores são super bonitas e tal. É um quadrinho muito bem feito. Ele é Ups! Ele é narrado... Parece uma coisa estranha aqui. Ele é narrado, então, pelo bebê, né? Essa criança já crescida, que tá contando a história dos pais e tá contando o que tá acontecendo e tal. Onde eu parei na história, os avós dessa criança apareceram. E aí não quero dar spoiler pra ninguém, se bem que esse quadrinho ainda não existe em português, eu acho que pela febre que tá lá fora, logo logo deve chegar aqui também. E assim, é uma coisa bem humorada, mas tem assim um certo valor moral ali entre os personagens, é bacana, assim, não é qualquer coisa, não é uma bobagem. Tem uma certa profundidade na história, sim. Mas sei lá, eu não tô achando a coisa tão sensacional assim. Os personagens são bacanas, a construção dos personagens é bem divertida. Um dos caçadores de recompensa, né, que são os freelancers, né, que estão atrás deles, é um cara que tem um gato, e esse gato é muito engraçado porque ele percebe quando as pessoas estão mentindo. E a história pessoal dos próprios vilões é bem bacana também. Enfim, tô no 6º volume ainda, né, gente? Então, sei lá, de repente até vai começar a ficar sensacional mesmo mais pra frente. Mas eu tô achando bacana, eu tô, assim, interessada em ler a continuação. Então, nos próximos meses eu vou continuar falando sobre Saga. E a última coisa que eu li no iPad, porque semana passada o Beto me mandou por e-mail o link do trailer do seriado sobre John Constantine. E aí eu resolvi baixar, então, todos os 300 volumes, apenas 300 volumes de Hellblazer, tá? E eu li o primeiro, então, a introdução. Eu nunca tinha lido, assim, o início da história dele, né, a origem, né? Se bem que a história do primeiro capítulo nem conta tanto, assim, a origem dele, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Eu talvez seja uma das únicas pessoas da face da Terra que realmente gostou do filme sobre John Constantine, como Keanu Reeves, e tem também a Rachel Weisz. É um filme bacana, eu gostei daquele filme. Mas realmente, né, sei lá, pra quem é muito fã xiita do quadrinho, acho que aquele filme nem foi tão legal assim. Mas o seriado parece que tá bem mais fiel à história. Eu vou deixar o link lá embaixo pra quem ainda não viu o trailer. Mas então tá, esse primeiro volume do Constantine, aqui do Hellblazer, vai contar pra gente a história desse demônio tailandês que entrou aí num amigo dele. E esse demônio meio que faz as pessoas comerem compulsivamente até morrer. Então a primeira cena do quadrinho já é bem nojenta mesmo, que é um cara entrando num restaurante e comendo tudo que vê pela frente. Aí chega uma hora que acaba a comida, ele vai morder a garçonete. É horrível, mas tem um certo humor britânico. Ah, esqueci de dizer que John Constantine, além de tudo, é britânico. Então não sei se tá dando pra ver aqui o glutão comendo. Enfim, e aí ele come até a morte, aí quando ele morre, ele fica assim, ó. Ele se esvai, enfim. Mas tá, o amigo dele tá possuído então por esse demônio, digamos assim, entra em contato com ele. Vai lá o John Constantine, então, resolver o problema do amigo. Nessa de resolver o problema do amigo, ele tem que ir para os Estados Unidos. E lá ele vai ao apartamento de uma moça que eu não sabia, eu não me lembrava pelo menos dela na história, que aparentemente foi um grande amor de John Constantine e que faleceu, mas ele mesmo assim vai até o apartamento e consegue conversar com o espírito dessa mulher. Ele é assim, ele é um exorcista, ele é um místico, ele é caçador de demônios, é espetacular, gente. Quem não conhece John Constantine precisa conhecer agora, tá? Então assim, e ele tá sempre fazendo uns mashups, né? Ele aparece em outras histórias, como por exemplo no Sandman, ele faz participação aqui também. Eu li então este mês o 2º volume, né? Da introdução, ainda tô na introdução, tá, gente, do Sandman. E já eu explico o que John Constantine está fazendo aqui nessa história, mas tá. Nesse 2º volume, deixa eu mostrar a capa do 2º volume, que é espetacular. Gente, olha que coisa linda. É do Maquin também, só pode, né? Bem, nesse 2º volume, então, Neil Gaiman vai contar pra gente, então, a história de Abel e Caim, hoje em dia, né? Então, o que eles estão fazendo hoje em dia.
Eles também foram afetados pela greve de sonhos, né? Enquanto Sandman estava preso por 70 anos, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. E ele vai até lá em busca de algumas pistas, ele precisa resolver algumas coisas, como por exemplo, o desaparecimento de sua casa, né? Quando ele volta pra casa, a casa dele tá desse jeito aqui, ó. Tá completamente destruída. E alguns objetos pessoais dele sumiram também nesse meio tempo, né? Ao longo desses 70 anos. Como, por exemplo, o saquinho de areia, que ele joga nos olhinhos da criança e a criança vai sonhar, enfim. E aí ele sumiu esse saquinho de areia. E quem é que está com o saquinho de areia deles? Ah, pra começar, ele vai atrás de Hecate, tá? Essas aqui são as 3 fases da deusa Hecate. Gente, é espetacular. E com a deusa Hecate, ele fica sabendo, então, que John Constantine está com o saquinho de areias de Sandman. Agora, o que John Constantine está fazendo com o saquinho de areia do Morpheus? A gente só vai saber no 3º volume. Eu tô doida pra ler o 3º volume. Ó, já dá pra ver ele aqui. Enfim, ele faz uns mashups, então ele tá também nos livros da magia também, ele é uma das pessoas que vão guiar lá o Harry Potterzinho, lá do New Game. Enfim, espetáculo. Recomendo os dois, mas ainda acho que nada supera Sandman. E aí a última HQ que eu li este mês foi o Life in Pictures, ou Vida, vírgula, em quadrinhos, do Will Eisner, tá? E aí que sim, eu comprei a edição brasileira, porque X, não sei por que eu comprei a edição brasileira. Apesar da edição original estar por, sei lá, R$30 mais barato do que a edição brasileira. Eu achei essa edição bem bonita, em capa dura, tá? Um papel encorpado, enfim, comprei a edição original. Estava eu lendo alegremente até chegar ao seguinte balãozinho. É uma personagem falando ao telefone com a irmã, e ela vai dizer o seguinte, ó. Já fazem 3 semanas que estamos aqui. Já fazem 3 semanas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, ó, neste balão. Fazem 3 semanas. É o tipo de erro que não dá, sabe? É o tipo de erro que não pode passar. Ponto final. E aí, que quando a gente passa por um erro crasso desse, a gente começa a perceber outros dali pra frente. Não tem... ferrou, sabe? Aí a gente já começa a caçar outros erros e tá coalhado de erros essa edição brasileira. Tem inclusive erro de digitação. Sabe quando a pessoa digita 2 vezes a mesma letra na palavra? Até isso passou, gente. Aí tá, vocês vão falar assim, nossa, Tatiana, como você é chata, né? Foi somente alguns errinhos. Não, somente alguns errinhos, o caramba, pra não dizer outra coisa, tá? Você sabe quanto custa essa edição aqui? Eu acho que o mínimo que a gente deve exigir quando a gente paga um preço desse por um quadrinho desse é uma revisão bem feita. E vocês vão me desculpar, mas aluno bom que passou pela faculdade de letras não diz fazem 3 anos. Então, sei lá, quem é que tá fazendo a revisão desses quadrinhos? Aí, não contente com isso, continuei a leitura, né? Paguei e vou ler, né? Vocês sabem como é que eu sou. Aí, quando eu chego à página 390, não sei se vai dar pra vocês verem, mas acreditem em mim, essa aqui é a página 390. A próxima página, minha gente, é a 393. Cadê a 391 e 392? Já tava pé da vida, mas tá, vamos continuar lendo. Quando eu chego à página 480, olha só, tá aqui a página 391. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei tão decepcionada com isso aqui. Então, assim, eu acho que é obrigação nossa aqui, sabe? De quem faz os canais sobre livros, de quem faz blogs sobre livros, alertar sobre isso aqui também. Porque eu vou dizer pra vocês, eu vi vídeos sobre esse quadrinho, eu vi posts em blogs sobre esse quadrinho, e ninguém falou nada sobre a revisão do texto desse quadrinho, ou sobre a revisão do projeto mesmo, porque, gente, trocar de ordem uma página, sabe, eu não vou nem continuar falando sobre esse quadrinho, eu não vou dizer do que se trata a história, mas eu digo o seguinte, se você gosta de Will Eisner, não compre a edição nacional, tá aí, ó. Minha sugestão pra você é que se você lê em inglês, que você leia o original, certo? Como eu disse pra vocês, é no mínimo R$30 mais barato. Vamos falar então sobre os mangás lidos esse mês. Como eu tinha prometido pra vocês, eu li bem mais mangás esse mês. Mês passado eu tinha lido só 3 revistinhas. Então vamos lá. Eu comecei a ler o mês então lendo o Vinland Saga. Eu li o 1º volume e eu gostei bastante, gente. Essa história aqui é uma história de vikings, tá? Como vocês podem, sei lá, deduzir pelo título ou pela capa. Vai contar a história desse garoto aqui que viu o pai sendo assassinado
e agora ele quer vingança. Então ele meio que trabalha para um bando aí de vikings, mas ele tem, assim, o seu próprio propósito ali dentro daquilo que eles estão fazendo, né? Que é essa vingança pela morte do pai. Que o pai era uma pessoa bacana, que ajudava o próximo, coisas desse tipo, né? O menino tem vários valores bacanas aqui aprendidos com esse pai, então agora ele quer vingança e eu gostei bastante. Esse aqui foi o primeiro volume, eu tenho interesse em continuar esse mangá sim, tá? Vamos ver mais pra frente, quem sabe eu ler então o volume 2, aí eu venho mostrar pra vocês. Aí o pessoal da JBC me mandou o terceiro e o quarto volume do Terme Romé. Esse aqui é um dos meus mangás preferidos da vida. É uma história maluca, muito bem humorada. Eu vou deixar lá embaixo o link do vídeo em que eu comento sobre o primeiro e o segundo volume. Mas esse mangá aqui vai contar pra gente então a história do Lúcius. Ele é um arquiteto de banhos romanos, só que ele tem uma peculiaridade. Cada vez que ele, sei lá, tropeça, sofre um acidente, ou que ele mergulha com muita força na piscina, qualquer coisa do tipo, ele vai parar no Japão de hoje em dia. E ele sempre vai parar dentro de uma casa de banho japonesa, de hoje em dia. E aí ele vai pegando características dos banheiros modernos, sabe? Quando ele acorda em Roma, ele aplica isso de alguma forma nos banhos romanos também. Gente, é muito legal. No último volume, né, que eu li, que foi o quarto, ele vai parar no hospital. Então ele não para dentro de uma casa de banho japonesa, ele para dentro de um hospital. E aí a enfermeira lá, uma das pessoas que cuidam dele ali, é super bonitinha e tal, ele acaba se apaixonando por essa menina. Só que ele é romano, né? Ele sabe que a hora que ele acordar, ele vai acordar lá em Roma. E aí a gente vai descobrindo que essa menina, ela é muito fã, assim, aficionada por Roma antiga. Tá muito divertido mesmo acompanhar a história dos dois agora. Eu já tenho mais os dois próximos volumes de Terme Romé, então no mês que vem eu vou continuar lendo. Espetáculo, gente, recomendo muito, tá? Aí na sequência, já que eu estava, né, lendo uma coisa bem humorada, eu resolvi ficar deprimida e ler então o quarto volume do Gen, Pés Descalços. Ai, gente, o que falar sobre Gen? Além de dizer leia, 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 Gen. Nesse volume aqui o imperador tá indo visitar, né, a cidade lá em que o Gen está habitando agora, né, depois da bomba de Hiroshima. E aí o pessoal da escola, né, os professores e tal, eles pedem para as criancinhas fazerem bandeirinhas e tal para receber esse imperador na cidade. E o Gen fica revoltado, que ele fala assim, mas olha só, foi esse cara aí que fez a gente, né, acreditar que a gente podia lutar nessa guerra, que a gente podia ganhar essa guerra e tal, pela honra do imperador e não sei o quê. E aí ele entra meio que em conflito com essa escola, passa a nem ir mais pra escola, né, digamos assim. Ele vai conhecer o lado negro, então, né, as pessoas que montam bandos pra roubar, pra traficar e coisas do tipo. E a história continua muito, muito, muito triste. E o final desse volume aqui me deixou muito curiosa pra ler o próximo volume, mas eu não aguento ler 2 volumes de Gen no mesmo mês. A mãe do Gen tá doente. Como se não bastasse, a mãe do Gen agora caiu doente, né? Pelo último quadrinho aqui, eu não sei dizer se a mãe dele morreu ou não, gente. Estou muito preocupada, mas eu não vou conseguir ler agora. Então no mês que vem eu vou descobrir então se a mãe do Gen foi pro céu ou não. É muito triste, é muito realista, mas vale muito a pena ler esses mangás, gente. Sério mesmo. Na sequência, eu li então o 11º volume de Monster. E aí, assim, continua espetacular. E aí eu levei esse mangá pra ler no ônibus, né, outro dia. Aí tava lá, eu tranquilona, né, lendo o meu mangá e tal. E aí acontece uma coisa, neste volume especificamente, ali por volta ali da página 40, mais ou menos, que eu não esperava. Eu não fui preparada pra aquilo. Vocês não estão entendendo. E quando eu cheguei naquela parte, eu estava no ônibus, né, enfim. Sabe aquele momento... Sabe, quando né, alguma coisa muito surpreendente acontece? Bem, o ônibus estava lotado. Ficou todo mundo olhando pra minha cara, né? Mas enfim, né? Paciência. Continuei lendo. Gente, que espetáculo. Que história fenomenal, meu Deus do céu. Que coisa incrível esse negócio. Eu não vejo a hora de terminar de ler Monster e saber o que vai acontecer no final desse mangá, gente. Isso tá incrível. Eu sei que tem muita gente me dizendo pra ler pra assistir o anime, né? Baseado nesse mangá. Vamos ver, quem sabe mais pra frente, quando eu terminar de ler a história, quem sabe eu me anime a assistir, né? Olha, quem sabe eu me anime a assistir um anime. E depois eu li o 17º volume do One Piece, que é a coisa mais divertida da face da Terra. Gente, eu quero morar no One Piece. Estou entendendo. Nesse volume aqui, o coelhinho, que eu sei que é uma rena, mas ele parece um coelhinho, gente. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Fala sério, ele não parece um coelhinho? Mas tá, ele é uma rena. E
o Chopper, ele finalmente entra pro bando do One Piece. E eu tô querendo entrar pro bando do One Piece também. Mas enfim, gente, muito legal mesmo. Sério, quem nunca leu One Piece, vocês precisam começar a ler, porque é mangá pra caramba, viu? Falar pra vocês que é gigante esse mangá. Aí, na sequência, eu li o primeiro voluminho do Full Metal Alchemist, né? O pessoal da página Mangá Brasil fez uma pesquisa, né, com o pessoal que segue a página e tal, de qual seria, assim, o mangá que eles gostariam que eu lesse. E o Fullmetal Alchemist ficou, assim, no topo, sabe, da lista. Tipo, muita gente votou no Fullmetal Alchemist. E aí a Paloma, né, que é uma das pessoas que cuidam dessa página, né, do Mangá Brasil, me mandou os 5 primeiros voluminhos, então, do mangá. Muito obrigada, Paloma. Mas tá, eu li então o primeiro volume, então acho que tá muito cedo pra tirar qualquer conclusão aqui sobre o Fullmetal Alchemist, mas tá. Então este mangá vai contar a história destes 2 irmãos, sim, um deles é um garotinho normal e o outro é uma figura de armadura, né? Ao longo da historinha a gente vai descobrindo, né, o que aconteceu com esses 2 irmãos, né, pra que eles se apresentem dessa forma. Mas tá, eles são alquimistas e eles estão em busca da Pedra Filosofal. Neste primeiro volume especificamente, eles vão encontrar com um padre, né, católico, acho que é isso. Eles não dão nomes ali para as religiões, mas aparentemente é um padre católico, tá? Que é, assim, um grande charlatão. Ele promete mundos e fundos para as pessoas que o seguem, sabe? Inclusive a ressuscitação, sabe, de entes queridos que se foram. Coisas do tipo. E esse padre aparentemente usa um anel com a Pedra Filosofal. E tem uma questão religiosa, assim, ao fundo da história, tá? Ele diz que eles não têm religião, mas que o que aconteceu com eles foi um castigo de Deus, porque eles tentaram ressuscitar a mãe deles. Então eu achei isso bem triste. Mas tá, eu fiquei curiosa pra ler os próximos volumes, eu tenho até o volume 5, então ao longo dos meses vou lendo, então, Fullmetal Alchemist. Vamos ver, eu tô bem curiosa mesmo pra continuar essa história. Eu li também o Level E. Eu li o primeiro volume apenas, tá? E não gostei muito desse mangá. Não curti muito a história. Primeiro que a capa super me enganou. Eu achei que fosse ser uma história sombria também, como Monster ou alguma coisa do tipo. Mas não é. Esse aqui é um mangá mais pra comédia mesmo, tá? Ele vai contar a história desta figura aqui, que eu podia jurar que era uma mulher, mas não é. É um ET que cai na Terra e perde a memória. Então, nessa história aqui, a Terra está sendo invadida por ETs. E o Tsui é um garoto que está entrando na faculdade agora. Ele conseguiu finalmente convencer os pais a estudar sozinho, né? A morar sozinho perto da faculdade, né? Ele se muda para uma outra cidade e tal. E aí no primeiro dia, quando ele está entrando dentro do apartamento dele, ele percebe que o apartamento dele foi invadido por esta pessoa. Esta pessoa está morando dentro do apartamento dele. E aí ele conta, né, para esse garoto que ele é um ET e tal. Ele não acredita, mas fica de olho nessa pessoa estranha e tal, né? Até que um dia ele o vê pulando, sabe, sei lá, do 5º andar e não se machucando, sabe, sair correndo, coisas do tipo, e ele começa a desconfiar de que essa figura realmente é um ET. Além disso, no prédio em que ele está morando agora, mora também a filha de uma pessoa do governo que teoricamente sabe o que está acontecendo aí, essa invasão com ETs e tal, mas a população não está sabendo, e é lógico que ele vai se interessar por essa menina. E é uma história cômica, então assim, tem algumas piadas aqui rolando que eu não achei graça, sabe? Então eu decidi que eu não vou continuar lendo esse mangá. Eu já tenho aqui em casa, a editora me mandou os três volumes, né? É uma história em 3 volumes, tá? Eu só li o primeiro, mas os demais estão sem o saquinho, tá? Aquele saquinho protetor. Não sei, não veio sem. Como eu não pretendo continuar lendo, eu resolvi colocar esses 3 volumes, então, do Level E pra giveaway aqui no canal. Então, caso você tenha interesse em ler este mangá, tem um formulário lá embaixo certinho para você preencher com seu nome completo, seu canal aqui no YouTube e o seu e-mail de contato. Lá no box de informações eu vou colocar a data certinha do sorteio e eu vou entrar em contato com você através do seu canal do YouTube e do seu e-mail. Então preencham com bastante atenção, tá? O formulário. E bem, é isso então. Gente, eu li mangá e quadrinho pra caramba esse mês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!